E aí, hoje a gente vai entrar num assunto que é, olha, crucial para qualquer sistema de IA, o controle de acesso. Sabe, proteger uma inteligência artificial é um bicho totalmente diferente de proteger um software comum, e nós vamos entender direitinho o porquê. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa bem, a IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, no trabalho, então saber quem tem acesso e o que essa IA pode fazer, isso não é só importante, é absolutamente fundamental. Beleza, então vamos lá. O poder da IA é incrível, mas com ele vem um monte de vulnerabilidades novas. Isso obriga a gente a repensar totalmente a segurança. É isso aí. Aquelas barreiras de segurança que a gente usava para software normal, elas simplesmente não dão conta do recado com as ameaças que a IA traz. É como se um campo de batalha totalmente novo tivesse aparecido. E para a gente conseguir navegar nesse campo de batalha, existem ferramentas como o Framework Meter Atlas. Pensa nele como um manual de inteligência que mostra exatamente como os invasores atacam sistemas de IA. É basicamente um mapa do que a gente precisa proteger. Vamos ver uns exemplos práticos para a coisa ficar mais clara. Tem o tal do envenenamento de modelo, que é quando alguém bagunça os dados de treinamento para basicamente ensinar coisa errada para a IA. Ou então a injeção de prompt, que é usar comandos escondidos para enganar a IA e fazer ela executar algo que não devia. Fica claro que os riscos aqui são de outra natureza, né? Tá, mas e aí? Como é que a gente se protege disso tudo? A resposta passa por 4 áreas principais de controle. Imagina que são 4 chaves mestras que toda organização precisa ter para trancar as 7 chaves à sua IA. A primeira chave é a que controla o acesso ao cérebro da IA, o modelo em si. A ideia aqui é bem simples: garantir que só a galera autorizada possa mexer, treinar ou usar o modelo. Isso protege contra roubo, contra manipulação, é a segurança do núcleo. A segunda chave, ela protege o combustível da IA, os dados. Pensa só, se o modelo foi treinado com um monte de informação confidencial, o controle de acesso aos dados é o que vai impedir que ele saia por aí falando o que não deve nas respostas. A terceira chave tem a ver com autonomia. Sabe quando a IA não só responde, mas age por conta própria, como um agente? Então, a gente precisa colocar limites muito claros no que ela pode ou não fazer. Por exemplo, ela pode só ler e-mails ou pode sair enviando e-mails por aí sozinha. É uma diferença crucial. E por último, a quarta chave. Essa aqui controla a porta de entrada do sistema. É sobre gerenciar quem pode chegar e fazer um pedido para a IA, seja pela rede ou pela API. A API, aliás, é tipo o cardápio digital do software, né? É por onde as requisições chegam. Beleza, então já temos as 4 chaves na mão. Mas teoria é uma coisa, prática é outra, né? Então bora ver como a gente realmente implementa esses controles no mundo real. Olha só esse cenário que é super comum. Imagina um assistente de IA que ajuda a escrever e-mails. E de repente ele começa a gerar respostas com pedaços de textos de e-mails de outros funcionários. Isso é um exemplo clássico de falha no acesso aos dados. A IA está simplesmente bisbilhotando e vazando informação que não devia. Então, como a gente resolve isso? A solução tem que vir em camadas. Primeiro, princípio do menor privilégio. A IA só pode ter acesso ao que é estritamente necessário para a tarefa dela e nada mais. Segundo, anonimização de dados, ou seja, tirar qualquer informação pessoal dos dados de treino. E terceiro, tem que auditar tudo, monitorar quem está acessando o quê para pegar qualquer atividade suspeita no pulo. Ok, isso resolve o problema dos dados. Mas e quando a própria IA foi feita para agir sozinha? Essa pergunta já joga a gente direto para o próximo desafio: os agentes de IA e o perigo de dar autonomia demais para eles. E é fundamental a gente entender o que é um agente de IA. Não estamos falando de um chatbot que só responde o que a gente pergunta. Não. Um agente é um sistema feito para ser autônomo. Ele percebe o ambiente, toma decisões e age. E aqui a gente vê bem a diferença. Uma autonomia segura, útil, é a IA poder resumir um relatório para a gente ou rascunhar um e-mail. Agora, uma autonomia excessiva, perigosa, é a IA poder sair deletando arquivos ou mudando permissões de usuários por conta própria sem ninguém supervisionar. É uma linha bem tênue, né? Beleza, agora vamos voltar para aquela primeira chave, a de acesso ao modelo, e aplicar essa mesma lógica. Proteger o modelo em si é vital. Pensa, se alguém rouba o seu modelo, está roubando propriedade intelectual. Se envenena, está destruindo a integridade dele. E para fazer essa proteção, a gente usa controles bem práticos. O famoso RBAC, o controle de acesso baseado em função,
que garante que só quem tem que mexer no modelo, tipo cientistas de dados, realmente consiga. Junta isso com um armazenamento seguro, um bom controle de versão para saber quem mudou o quê e auditorias constantes. Aí sim, a defesa fica robusta. E com isso, a gente chega na última chave, que é a defesa da nossa porta da frente. Controlar o acesso à rede e à API é, no fim das contas, a primeira barreira. É o que impede que um pedido malicioso sequer chegue perto do sistema de IA. E as ferramentas para isso são conhecidas e super importantes. Chaves de API, que são basicamente as senhas de acesso, limitação de taxa para evitar que alguém sobrecarregue o sistema com um monte de requisições, e os firewalls de prompt, que eu acho genial. Eles funcionam como um segurança de balada, sabe? Inspecionando e limpando os pedidos antes deles entrarem e chegarem no modelo. Só que no fundo, essa conversa toda é muito maior do que só a parte técnica. Esses 4 controles de acesso, eles não são só sobre segurança. Eles são o alicerce para a gente construir uma IA que seja responsável e, principalmente, confiável. Pensa bem, sem a gente ter controle de quem acessa o quê, como é que a gente vai garantir que a IA é justa ou transparente? Tudo isso desmorona. A segurança, nesse caso, é o pré-requisito para todo o resto. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. O fato da gente delegar uma tarefa para uma tecnologia não elimina nossa responsabilidade sobre ela. No final do dia, a responsabilidade continua sendo de quem desenvolveu e de quem colocou aquela IA para funcionar. Isso deixa a gente com uma questão fundamental para o futuro, né? Conforme a gente vai dando mais e mais autonomia para a IA, como é que a gente garante que a responsabilidade não se perca no caminho? A resposta não é nada simples, mas uma coisa é certa, ela com certeza começa com esses controles de acesso que a gente conversou hoje. Valeu por acompanhar!